Que a paz do Senhor seja com todos. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em João 3. Nós vamos ler só 2 versículos. Não, 3. 3 versículos. João 3, 14, 15 e 16. João 3, 14, 15 e 16. Amém? Acharam? Encontraram? Localizaram? O assunto que o Senhor me deu hoje tem o seguinte tema, né? O assunto é o seguinte tema. Proposta à cura da alma. Qualquer um que estiver presente, que estiver com a alma enferma, com a alma ferida, o Senhor tem uma proposta para ti essa noite. Isso aqui não é pregação de de lábia, não. É de verdade, baseada na palavra de Deus. A proposta que Ele tem é curar a tua alma. Você quer essa cura? Por que eu fiz essa pergunta? Porque Jesus Cristo, em alguns momentos, Ele foi curar alguém e Ele perguntou, você quer mesmo ser curado? Tem pessoas que são enfermas e não querem ser curadas. Elas, muitas vezes, querem se livrar da enfermidade, mas não querem ser curadas. Pregador, me explica isso aí? Explico não. Não sei explicar. Peça essa explicação ao Senhor. E antes de entrar aqui dentro do assunto, antes de ler o texto, quero dizer para vocês que hoje eu fiquei tão satisfeito aqui, entre as 6h30 e as 7h15, chegaram 2 alunos para o curso Liberto pela Verdade. Uma comida boa que há tempo eu não comia, né? Há tempo não era servido da minha mesa. E segundo o que me prometeram, amanhã às 5h30 virão mais 2, outros 2. E eu estou explicando para esses alunos que um dos objetivos do curso para quem não é evangelizado, é evangelizar a pessoa. É uma das ferramentas muito importantes da Igreja Batista Sétimo Dia. O curso Liberto pela Verdade. Para quem não é evangelizado, estou repetindo, evangelizar a pessoa. E para quem já é, levar a pessoa a fazer o curso, entender bem e passar para outras pessoas. É a política da multiplicação. Política não é aquele negócio, não. Politicagem brasileira, não. Viu? A política da multiplicação. Eu estava até falando aqui para os alunos e eles até riram. Eu disse, vocês estão rindo de quê? Estão me achando velho? Aí riram de novo, parece que era isso mesmo. Eu disse, tinha sido professor do Mobral. Não fui só do Mobral, né? Mas fui professor do Mobral. E tinha lá um programa que era Leitor Faz Leitor. Era ver uma técnica da educação do Mobral Estadual. Eu morava no município de Quixadá nesse tempo. Hoje é Choró, né? Se emancipou, mas nesse tempo é Quixadá. E ela dizia, pois é, nós estamos com um programa Leitor Faz Leitor. Ela falava assim, né? E na igreja, evangelizados, evangelizam. Ô, irmãos, todo mundo tomasse consciência disso. A melhor coisa que você podia fazer de ação na vida missionária da igreja era passar o curso Liberto pela Verdade para alguém. E se ele não vinha para a igreja, se ele não quiser saber de Jesus, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Pensa nisso. Pois sim, aí hoje proposta de cura da alma. Eu me encontrei com uma pessoa essa semana. Quando é que eu vou entrar mesmo na mensagem? Agora, quinta-feira, eu me encontrei com uma pessoa lá na Visconde de Cauípe. Vinha para cá várias vezes e não veio mais, né? Uma pessoa já de uma certa idade. Eu disse, você não visitou mais a gente? Está sentindo sua falta? E esse homem disse, rapaz, eu gosto muito de vocês, e você principalmente, o camarada velho. Mas eu estou ouvindo muito o fulano de tal dos anzóis.
Porque ultimamente eu estou gostando de coisa que me bote para cima. Aí eu não fui perguntar se as nossas mensagens botavam ele para baixo, não, né? Mas essa proposta de Jesus é para te botar para cima, viu? A proposta de cura da tua alma. O mundo está cheio de gente carente. E vocês querem que eu mostre uma pessoa carente para você? Eu não sou carente. Todo mundo é carente, irmãos. Carente é quem carece de alguma coisa, quem está em carência. Às vezes a pessoa olha para o outro e diz, criticando, você é tão carente. Você está tão carente. E você que está dizendo isso também não é carente? Pois é, e essa cura da alma não é magia, não. Deus não trabalha com magia, Deus trabalha com o seu poder. Deus não trabalha com magia, é por isso que ele condena a magia. Ele trabalha com o seu poder. E a irmã cantou, né, a tua palavra. O poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O poder de Deus, no que se refere à salvação do homem, está no evangelho. Quer conhecer o poder de Deus, conheça o evangelho. Quer ser usado com o poder de Deus, deixe Deus lhe usar proclamando o evangelho. A coisa vai acontecer. Se o evangelho não estiver só na nossa boca, estiver também no intelecto, se estiver entendendo bem, estiver bem na alma, você crendo bem, estiver bem no coração, você tendo acolhido bem, a coisa acontece. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Muito bem, Deus não trabalha com magia, mas eu entrei na magia por causa desse pensamento que eu tive. Essa cura da alma se dá por um olhar. Se eu entregasse um papel para cada um e uma caneta e dissesse, faz uma pequena redação sobre isso. A cura por um olhar, baseado na Bíblia. Quem acertaria, não precisa levantar a mão nem de responder. Quem acertaria fazer essa redação? Pois se você não acertaria, aprenda essa noite. Mas muito mais do que aprender. Creia. Deixe acontecer. Você precisa dessa cura. Quem faz essa cura é Jesus. Quem faz essa cura é o Pai. E Jesus, através do Espírito Santo. No texto que eu falei aí, diz desse jeito, né? Eu acredito até que alguém já leu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os 2 versículos terminam com a expressão vida eterna, né? Olha, esse texto aqui, o versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas aí, subentendido entre o versículo 14 e o 15 está, para que todo aquele que olhar para ele e nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está subentendido. Você poderia perguntar, pastor, você diz isso baseado em quê? Em Números 21, 9. Lá, quando o pessoal que caminhava com Moisés pelo deserto, murmurou contra Moisés, né? Blasfemou contra Deus. E Deus mandou aquelas serpentes venenosas que picaram o povo. E o povo pediu que Moisés orasse por eles, e Moisés orou, e Deus disse, faz uma serpente de bronze aí, coloca numa haste. Todo que foi mordido pelas serpentes de verdade, venha olhar para a serpente de bronze e seja curado. Mas é bom a gente saber que ali já apontava para Jesus. A serpente mesmo que mordia o povo representa o diabo, né?
Quem foi que mordeu o homem para o homem ficar doente? O pecado. Foi um dos tópicos principais do nosso assunto do curso bíblico hoje. E a serpente de bronze representa Jesus. O diabo levou o homem a pecar, deixou o homem doente. O pecado é uma doença na alma. E Jesus Cristo leva o homem à cura. Pode ter sido mordido pela serpente que tiver, pela cobra que tiver sido. Na verdade, essa cobra é só uma. Ela tem as filhinhas delas, que o diabo tem os demônios, né? Os anjos caídos, né? Mas é um só. Agora, a serpente de bronze que foi colocada na haste, que representa Jesus colocado na cruz do Calvário, todo que olhar para ele será curado. Aí, pode até eu já ter falado isso, porque faz muito tempo que eu trabalho aqui, né? Mas eu vou falar de novo, se eu já tiver falado. Um tempo a minha avó, a mãe da mamãe, né? Chegou na casa da mãe dela, da minha bisavó, e lá tinha uma foto de Maria, a cruz aqui, né? Maria sentada, alguém tirando Jesus da cruz e entregando a Maria. E ela... eram todos católicos, né? E ela estava chorando, a minha bisavó. Minha avó chegou, ficou assim olhando. O que é a minha mãe? O que a senhora tem? Ela disse, minha filha, eu imagino a dor que estava sofrendo Nossa Senhora nesse momento. Os católicos chamam Maria de Nossa Senhora. Imagine a dor que não estava sentindo Nossa Senhora nesse momento. Mas minha filha, me dá um peso tão grande pela parte que me cabe dos meus pecados, porque a minha mãe, olha só, a tataravó, me disse que quem levou Jesus Cristo para a cruz foram os nossos pecados. Ela tinha acertado nisso aí, né? O que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Agora, tudo bem, até agora eu sei que todo mundo entendeu bem. Mas como é essa questão a cura pelo olhar, dentro da proposta de Jesus, a proposta de cura da alma? Como é isso? Vamos já entender. Eu acho que você já passou, deixa eu fazer uma comparaçãozinha aqui, antes de entrar no assunto. Eu acho que você já passou pela seguinte experiência. Você se encontrou com alguém e a pessoa deu uma olhada para você, uma olhada tão mal, tão má, né? Que é a olhada, né? Que você ficou doente. Esse doente se sentindo mal. Mas aquele olhar da fulana de tal para mim, aquele olhar do fulano de tal para mim, me deixou mal. Deve estar com uma coisa muito grave contra mim. Porque o olhar foi um olhar mau. Isso às vezes acontece com a gente, né? Pode até já ter acontecido com você. Por outro lado, tem pessoas que quando se aproximam de você, elas dão um olhar de simpatia, um olhar de gente feliz, um olhar de gente que é portador da paz. Um olhar tão profundo que você já fica feliz com a forma da pessoa olhar para você. Você se sente gente, você se sente acolhido, você se sente valorizado. Esses são olhares que curam. Enquanto o outro que eu falei antes é o olhar que adoece. E aqui não está falando em Jesus olhar para você. Está dizendo que era preciso que ele fosse levantado na cruz para que você olhasse para ele. E ao olhar, fosse curado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e precisava que quem fosse picado pelas cobras lá, as outras serpentes, olhasse para aquela de bronze e fosse curado. Assim quem olha para Jesus é curado. Mas como é que eu vou olhar para Jesus, hein, irmão? Quem é Jesus? Jesus é Deus humanizado. Na verdade, esse olhar para Jesus hoje equivale a corresponder a um olhar que ele já tem em direção a você. Saiba que em todos os momentos Jesus está olhando para você.
Naquela hora que você está se sentindo desprezada pelo marido, Jesus está olhando para você. Naquela hora que você está se sentindo rejeitado pela esposa, Jesus está olhando para você. Naquela hora que a sua vizinhança não está lhe valorizando, lhe considerando, Jesus está olhando para você. Naquela hora que você está pecando, Jesus está olhando para você. Naquela hora que você está passando por uma grande tribulação, Jesus está olhando para você. Mas você está precisando de olhar para Ele, no sentido de corresponder à salvação que Ele lhe oferece, enquanto olha para você diante de cada situação dessas aí. Esse olhar dele para você não é um simples olhar, é um olhar recheado de cuidado. Quando ele olha para nós, ele não só olha, junto com o seu olhar vem muitas bênçãos, vem perdão, vem compreensão. Tudo isso significa aquela palavra muito atual, né? Empatia. Vem compaixão que ele sente por você, misericórdia que ele lhe oferece, ajuda que ele tem para dispor a seu favor. Ele sempre olha para você. Teve um homem que fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1, chamado Natanael. Ele se encontrou com Jesus, alguém levou ele a Jesus, Tomé. Teve lá um protocolo lá para levar ele a Jesus. E quando chegaram com ele a Jesus, Jesus disse: eis o israelita em quem não há fingimento. E ele creu em Jesus. Ele disse: olha, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Eu te vi. E ele creu em Jesus. Ele disse: tu creste em mim, porque eu disse que te vi quando tu estava debaixo da figueira? Abaixo. Pois coisas maiores tu verás. Verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu e os anjos subindo e descendo. Descendo para quê? Para colher os salvos. Subindo para quê? Levando os salvos. Bendito seja Deus. E eu estava aqui, além desse texto aqui, tem lá em Números, no capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo 6. O Senhor, 6,25, número 6,25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele tem misericórdia de ti. Depois diz no 26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando o Senhor olha para ti, Ele te dá a paz. Só que para você receber essa paz que o Senhor te dá, quando olha para ti, é preciso de você olhar forte para Ele. Que a guerra que está dentro de você, a inquietação que está dentro de você, o mal que está dentro de você, é expelido, é expulso, é eliminado quando você olha forte para Jesus. Você olhar forte para Jesus é olhar para Ele, vendo nele o que Ele é. Deus humanizado, Filho do Pai eterno, o Messias prometido, o Cristo chegado, o Salvador do mundo, aquele que perdoa pecado, aquele que é amigo do pecador, aquele que se compadece do ser humano, aquele que está à disposição para ajudar o ser humano. Eu me lembrei também, enquanto eu estava pensando sobre esse texto, de uma música que foi feita aí por um poeta da Igreja Católica, que quase todo mundo conhece ele, pelo menos o nome, né? O Padre Zezinho. Ele, numa música, Balada por um Reino. Fala várias coisas na música e lá, em certas alturas, diz o seguinte: lançou-me um olhar profundo, gelando o meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Porque essa música é vocacional.
fala incentivo às vocações ministeriais. Mas a gente podia até mudar um pouco a letra, né? Pode, para adaptar. Lançou-me um olhar profundo, gelando o meu coração, depois me falou do mundo e me deu o selo da salvação. Aí vai lá para Efésios 1:13. Depois que nós conhecemos a palavra e ouvimos o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Bendito seja Deus. Então o Senhor nos oferece a cura interior, a cura da alma, através de olhar. Através de olhar. Se o olhar de uma pessoa nos deixa infeliz ou alegre, se o olhar de uma pessoa nos deixa para baixo ou para cima, se o olhar de uma pessoa significa muito para nós, imagine o olhar do Senhor sobre nós, que nos dá a paz. Agora, para isso, é preciso de fé, porque nós não conseguimos ver o Senhor com esses olhos carnais. Nós só conseguimos ver o Senhor com os olhos da fé. A gente estava ali no curso, e tem um texto lá de Efésios 2, 8-10, todo mundo conhece, pela graça do Senhor, por meio da fé, né? Isso não vem de vós, etc. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, né? Então, a salvação vem pela graça por meio da fé, tudo é por meio da fé. E a fé, esse dom, é essa capacitação que nós recebemos de Deus, para através dessa capacitação, termos condição de se relacionar com Deus. A relação do homem com Deus só é possível através da fé. E aí, o que é que nós vamos fazer? João, Diácono Alexandre, tenha mais fé. Isso é uma coisa que não funciona. Irmão Júnior, tenha mais fé. Não funciona isso. Funciona a gente orar e dizer, Senhor, eu já creio, porque tu me revelaste alguma coisa. Mas aumenta a minha fé. Era assim que os discípulos de Jesus faziam. Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Até porque a fé vem por ouvir a palavra. A fé, ela nasce em nós, a fé que é para a salvação, pelo conhecimento da palavra. Mas ela é um dom do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo dá os outros dons, ele dá também o dom da fé. E cabe a nós pedir. Cabe a nós pedir. Nós não podemos continuar orando sem ter certeza de que Deus está presente. Nós não podemos continuar orando sem ter certeza, pela fé, de que Deus está nos ouvindo. A coisa só funciona quando a gente tem certeza através da fé. Mas é pela força que eu vou ter certeza, é pela força que eu vou ter visão das coisas espirituais, das coisas celestiais, não é pela força, é pelo Espírito de Deus. Lembrei agora de Zacarias, né? Não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Tudo o que funciona na relação espiritual com Deus e com o sobrenatural é através da fé. Amém? E se você disser, e onde é que fica o tema de hoje, a mensagem de hoje? É simples. Ele quer te dar a cura da alma. Como é que acontece essa cura da alma? Olhando para Jesus. Você, pela fé, volta ao Calvário. Volta ao Calvário. Fica lá ao pé da cruz, como estava Maria e João, e alguns outros poucos. Vê ele morrendo no seu lugar. Tinha tanto interesse em você, ele amou tanto que morreu no seu lugar. Naquele momento, você crê que ele morreu no seu lugar, e que a conta que você devia foi paga. A cédula que era contra nós, que estava lá no céu, uma promissória contra nós, ele rasgou. Diz o apóstolo Paulo. Você tem que crer que agora está perdoado em Cristo Jesus. Tem que crer. Tem que crer pela fé. Se cresce em si pela fé. Não é eu tenho que crer dizer eu creio, mas pela fé. Porque tem o acreditar, tem o crer. Tem que crer, olhando para ele na cruz, que aquele sacrifício foi suficiente
foi suficiente para o nosso perdão. Na suficiência do sacrifício da cruz. Tem que crer que aquilo aconteceu naquele dia. Existe aí doutrina que a coisa vai acontecendo aos poucos. Não é assim, não. Foi naquele dia. Na hora que Jesus Cristo terminou de oferecer aquele sacrifício, uma das frases que ele disse no final foi: Pai, está consumado. A obra que tu me deste está consumada. A obra que tu me deste a fazer está completa. Eu cumpri a missão. Aí o judeu tinha um costume de, quando morria consciente, ele entregava, fazia uma oração entregando o Espírito a Deus. Era simplesmente assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E ele fez essa oração. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Da mesma forma que Estevão também fez. Você lembra lá em Atos dos Apóstolos? Que Estevão, na hora que estava morrendo, ele: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aí alguém pega esse texto aí de Atos, sobre Estevão, e diz: o Estevão era tão discípulo de Jesus, que ele orou do mesmo jeito de Jesus. É as duas coisas. Ele era tão discípulo de Jesus que orou do jeito de Jesus. Mas ele orou daquele jeito porque ele era judeu. Como Jesus, humanamente falando, também era judeu. Então é assim que ele nos dá a cura da alma. A cura da alma é pela fé. É pela fé. Eu não quero essa enfermidade. Eu não quero essa ferida. Porque Jesus levou as minhas enfermidades para a cruz. Levou as minhas feridas para a cruz. Nós estamos falando das pisaduras da alma. O servo de Deus, ele pode até estar com a ferida mortal no braço, um tumor canceroso, mas ele está com a alma curada. Nós queremos ser curados também dos males do corpo? Sim. Jesus pode curar? Pode. Mas a proposta dele hoje é para que aconteça a cura da alma. Jesus já foi levantado na cruz, como a serpente foi levantada naquela haste, lá no deserto. Ele diz: para que todos que olhem para ele fiquem curados. Fiquem curados. Importa que é o Filho do Homem. Então, o que é que nós temos que fazer? Olhar para nós e ver quais feridas nós temos. O que ferida nós temos. E dizer para Jesus: Jesus, essa proposta que tu fizeste a mim, de querer curar a minha alma, eu aceito, Senhor. Eu estou interessado. E, muito mais, eu necessito dessa cura. Diga para Jesus em oração, vá dizendo a ele, em oração. Se você tem interesse de ser curado, muito mais Jesus tem de lhe curar, irmãos. Hoje, nós não estamos falando aqui em cura das enfermidades do corpo, é da alma. A alma envolve os sentimentos, né? O nosso ser imaterial. O nosso ser imaterial. Mas interessante é que muitas vezes, junto com a cura da alma, isso é comprovado até cientificamente, junto com a cura da alma, vem muitas curas do corpo. Sabia? Um tempo aí, até o Fantástico apresentou uma matéria onde as pessoas de fé, as pessoas espirituais, elas enfrentavam melhores as enfermidades. Cientificamente, isso foi apresentado. Então, apresente o seu quadro ao Senhor. Até para trás a gente via aqueles panfletozinhos, né? Parecia uma poesia, né? O melhor médico Jesus, né? Especialidade todas. Se lembra? Pois é, aquilo é verdade. Aí Jesus está à tua disposição. Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar a tua alma. Não dê muito lugar para a enfermidade da alma. Não, porque eu estou enfermo. Oh, meus problemas são tantos. Tem gente que é um eterno sofredor, uma eterna sofredora. E ainda dá muito lugar para aquilo. Na verdade, tem enfermidades que são tão graves que a gente não consegue superá-las, né? Precisa de um milagre mesmo de Deus. Mas que a gente não se entregue. Muito mais do que olhar para a nossa enfermidade, a gente olha para esse médico tão especial que é o Senhor Jesus. Esse especialista, deixa eu cometer aqui uma redundância, esse especialista tão especial que é o Senhor Jesus. Creia nele, ele pode fazer. É porque eu nunca senti alegria na minha alma, ele pode te dar alegria. Eu nunca me senti feliz, ele pode te dar felicidade. Eu sempre tive um complexo de inferioridade.
Não peça a Ele para te dar um complexo de superioridade, não. Mas peça apenas para tirar esse complexo de inferioridade, porque você tem valor. Aquele louvor, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Tá certo? Então, o que Ele quer nos curar. Essa oferta foi feita há quase 2000 anos atrás. Não, nós já estamos em 2023, é mais de 2000 anos. Ele não morreu no ano 1, não, viu? Segundo aí os estudos aí, no ano 30. Então, em 2030 que vai fazer 2000 anos da morte de Jesus. Já passou de 2000 anos do seu nascimento. E que você creia que você receba essa grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deu para entender? Os professores de homilética, a própria homilética disse, você pergunta se deu para entender? Você está chamando o povo burro? Ou está dizendo que não pregou direito? Mas isso são regras produzidas pelos homens, né? O deu para entender é porque a gente tem prazer que as pessoas tenham entendido. O apóstolo Paulo diz, eu oro direto para que vocês compreendam o evangelho da vossa salvação. Com outras palavras, ele dizia isso. Então, quem puder ficar de pé, eu convido a igreja de pé para a gente orar. Aí, nesse momento, coloca a tua alma aí diante do Senhor. Vamos fazer disso. Imagine aí, mentaliza aí o seu prontuário espiritual. Todo mundo aqui sabe o que é prontuário, né? Fichinha lá, tem o nome do médico que atende, tem o nome do paciente, tem as doenças que ele passa, o que é o remédio que vem tomando, tem tudo, né? Quais são os sintomas? Eu nunca li um prontuário, porque eu nunca fui nem auxiliar de médico. Mas sei que é isso. Então, apresente o seu prontuário aí diante do Senhor Jesus. Nesse momento, receba a bênção. Você já vinha recebendo desde quando a palavra foi falada, desde quando foi lido, que era preciso que Jesus fosse levantado na cruz, como a serpente foi levantada naquela haste. E ele já foi levantado na cruz, irmãos. Jesus não virá, o Salvador não virá, o Salvador já veio. Ele só vai voltar. Então, apresenta o prontuário, nesse momento vai falando aí com o Senhor Jesus. Eu vou só apresentar as orações mentais aí, as orações de vocês. Deus bendito, eterno Salvador, Espírito Santo, Consolador de nossas almas. Quando eu te pedi que me desse uma palavra para dizer para a igreja que viesse beneficiar os irmãos, foi essa que o Senhor me deu. Então eu te peço nesse momento que o Senhor cumpra o propósito dessa mensagem na vida dos irmãos. Que o Senhor, através do Espírito Santo, leve essa mensagem para o endereço certo. E que aqueles que são humildes para ouvir a palavra de Deus e para acolher, alcance a bênção nessa noite, aqui, nesse lugar. Porque Tu és um Deus maravilhoso, que se interessa por nós, que nos ama infinitamente. Repreende o mal que torna esse irmão espiritualmente enfermo, que torna a alma desse irmão ou dessa irmã enferma, mas que seja curada, que seja purificada, que seja branqueada ou branquejada, assim como a neve, como tem a promessa da Tua palavra. Pelo amor do Teu nome, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós não temos outro a quem recorrer. Tu és o nosso especialista por excelência. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Quebra as nossas algemas. Nos torna livres e desimpedidos diante de Ti para entrar e sair no santo redil espiritual onde Tu és o bom pastor. Pelo amor do Teu nome, olha para esse irmão, olha para essa irmã, abençoa e guarda de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.